Quem gosta de você sempre vai ficar feliz com o seu sucesso. Nesse vídeo, eu vou falar sobre 5 hábitos que parecem inofensivos, mas que atrapalham de verdade a forma como as pessoas veem você. São hábitos que podem estar destruindo a sua comunicação e afetando a forma como as outras pessoas percebem quem você é. Você perde autoridade, demonstra insegurança e o pior de tudo, você não consegue evoluir na sua carreira. Meu nome é Elton Silva e nesse canal eu falo sobre comunicação e oratória. Muito mais do que técnicas, muito mais do que estudos, eu falo sobre coisas que eu vivenciei na prática em mais de 20 anos trabalhando na área jurídica empresarial. E para começar, vamos falar do hábito que eu considero um dos mais subestimados e com maior potencial de causar prejuízos e as pessoas não percebem. É o hábito de ser bonzinho demais. Esse hábito, ele é constituído por alguns comportamentos que a gente acaba não percebendo. Você tenta ser gentil, você tenta ser legal e você acaba tendo problemas de dizer não. Quando eu estava no começo da minha carreira, quando eu entrei nesse grande escritório, eu passei por uma situação meio inusitada. Durante uma certa fase, eu tinha 4 chefes. Algumas vezes eu recebia tarefas que eu precisava entregar num prazo curto, e um dos outros chefes me dizia o seguinte: Elton, eu preciso que você me entregue esse trabalho aqui até sexta-feira. No começo eu ficava perdido porque eu não sabia como lidar com isso. Eram os meus chefes. Eu não podia brigar com eles, não podia confrontar eles. Então muito cedo eu acabei, até de forma orgânica, de forma meio que natural, eu acabei desenvolvendo um método de devolver para eles a responsabilidade pela decisão. Quando se trata de um relacionamento com o chefe, com o seu superior, não é simplesmente você aprender a dizer não. Não é tão simples assim no mundo real. Você vai devolver para ele em forma de pergunta, por exemplo. Chefe, eu tenho esse trabalho que está acontecendo agora e o prazo original era para até sexta. Eu paro ele e faço o que você está me mandando agora, o que eu faço? Qual deles eu devo priorizar? Você percebe que ao mesmo tempo em que você está dizendo não, pelo fato de ser impossível executar as 2 tarefas ao mesmo tempo, você está dando para o seu chefe a responsabilidade pela decisão. Então, se qualquer coisa acontecer dali para frente, não é responsabilidade sua. Diferente é quando você está se relacionando com alguém que não é superior a você dentro da empresa, que não é hierarquicamente superior a você. A gente precisa aprender a dizer não, em certas circunstâncias. Primeiro, porque isso pode prejudicar o andamento do seu próprio trabalho. Segundo, porque as pessoas muitas vezes acabam se aproveitando. Às vezes realmente por má vontade, às vezes realmente porque elas foram condicionadas a isso, às vezes sem perceber. Não importa, isso prejudica você, porque é fácil chegar em você, é fácil conseguir com você o que eles querem. Então acaba meio que perdendo valor. Quando algo é muito fácil, muito simples, aquilo deixa de ter valor. Você não pode ser uma pessoa sem valor nesse ponto, nesse nível. É claro que você não vai mudar a sua personalidade, você não vai mudar quem você é. Se você é uma pessoa que realmente gosta de ajudar, que realmente gosta de ser gentil, você precisa entender que você também precisa ser honesto com as outras pessoas. Ser gentil não é ser bobo, não é ser bonzinho demais. É ser honesto também. Se você não consegue, se você não pode, você tem que, de alguma forma, de forma educada ou de forma suave, dizer que não dá pra fazer. Agora, uma outra coisa pra você ter em mente é que quem gosta de você sempre vai ficar feliz com o seu sucesso. Sempre vai ficar feliz quando você crescer. E quem não gosta, geralmente pessoas abusivas, elas vão se incomodar. Quando você começar a melhorar os seus hábitos, quando você começar a mudar esse hábito de ser bonzinho demais, começar a dizer não quando você realmente precisa dizer não, alguém vai se incomodar. Aquela pessoa que tinha em você, que era conveniente chegar em você e abusar de você, aquelas pessoas abusivas que se aproveitavam da sua boa vontade, vão começar a ficar incomodadas. Então aquela vontade que você tem de evitar conflito a todo custo, ela não é boa pra você. Eventualmente a gente vai ter algum conflito, mas lembre-se, quem realmente gosta de você, quem realmente se importa com você, vai ficar feliz com o seu sucesso. E aí você vai descobrir quem realmente gosta de você e quem não gosta de você. Aprenda a dizer não. Diga não com suavidade, diga não de forma educada. Muito simples. Olha, eu não consigo resolver, eu não consigo te ajudar agora. Pode ser daqui a pouco, ou pode ser amanhã, ou pode ser na semana que vem. Faça isso, comece a fazer isso e você vai começar a perceber que algumas pessoas vão se incomodar com você,
mas algumas pessoas vão perceber o quanto você é alguém confiável, alguém que inspira autoridade, alguém que inspira confiança. E você ainda pode me dizer, Elton, eu entendi, mas o meu problema é mais do que isso. Eu me atrapalho na hora de falar, eu esqueço as palavras, eu atropelo as coisas, me dá um branco, eu fico suado, eu fico nervoso, eu não sei o que fazer. Por mais que eu saiba que eu tenho uma ideia, eu não consigo colocar isso para fora na hora da pressão. Para isso, eu fiz um guia prático, rápido, fácil, simples de aplicar, com algumas estruturas que você vai conseguir organizar o seu pensamento e colocar suas palavras para fora. Você vai conseguir compartilhar a sua ideia de forma instantânea, mesmo sob pressão. É só você clicar no link que eu estou deixando aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Segundo hábito, justificar demais. Me corrija se eu estiver errado. Eu posso estar falando bobagem, mas muita gente começa a frase já pedindo desculpas. Com medo de estar errado, com medo de passar vergonha, muitas vezes querendo demonstrar que não está sendo arrogante ou que pode ser uma pessoa falha, mas isso, na verdade, transmite insegurança automaticamente. Você perde a credibilidade na hora. O cérebro das outras pessoas ouve o seguinte: por favor, não me julguem, eu não tenho certeza do que eu estou falando, acho que posso contribuir com vocês de alguma forma. Imagina se o seu médico falar isso para você, se o advogado que você contratou falar isso para você. Você ia confiar nessa pessoa? Não dá para você começar uma frase já pedindo desculpas por uma coisa que nem sequer aconteceu. Pode acontecer da gente estar errado? Claro que pode. Acontece. Só que você vai lidar com isso quando acontecer, se acontecer. Você não vai começar pedindo desculpas por algo que nem sequer temos certeza se vai dar errado ou não. Eu lembro de uma situação, quando eu era advogado júnior, eu estava participando de uma reunião, eu estava acompanhando uma advogada, e na mesa tinha diretoria, 3 diretores do nosso cliente, tinha alguns consultores, eu era o consultor júnior nessa época, tinha pessoas da contabilidade e ainda pessoas da auditoria externa. Então era uma reunião com muitas pessoas, a gente estava resolvendo um problema tributário, envolvia umas questões contratuais, envolvia a questão de legislação. Mas só para você entender o contexto, a discussão estava indo para um lado que ela não fazia sentido. Eles estavam falando, só para você entender o contexto, era como se eles estivessem falando sobre o rinoceronte amarelo do Cerrado brasileiro. O ponto é que não existe rinoceronte amarelo no Cerrado brasileiro. E era um assunto que eu conhecia e eu dominava. Então eu intervi na reunião e falei, prezados, não existe rinoceronte amarelo no Cerrado brasileiro. O nosso problema é X, é Y, e a gente tem que olhar para esse lado. O ponto é que ali eu consegui dar a resposta que precisava ser dada naquele momento, contribuir com o conhecimento que eu tinha, e ainda não combati com ninguém, eu não confrontei ninguém, ninguém ficou preocupado, eu não pareci uma pessoa insegura, muito pelo contrário. O cliente entendeu e aquilo, na verdade, trouxe para ele a segurança que ele precisava para seguir o caminho correto. Quando você estiver nessa situação, você estiver participando de uma reunião, de um debate, é porque você tem algo para contribuir. Você efetivamente pode contribuir com aquilo. E se você tem uma ideia, se você tem algo para falar, você pode e deve falar nessa reunião. Então, ao invés de você começar a frase se justificando, pedindo desculpas, mesmo que haja alguma incerteza naquilo que você vai falar, tenta usar algo como isso daqui. Pelo que nós estamos conversando, é provável que a solução esteja no caminho X ou no caminho Y. Ou então você pode dizer, com base no que vocês falaram, vai acontecer isso, isso e aquilo outro. Perceba que mesmo com uma certa incerteza no que a gente está propondo, você já demonstrou muito mais segurança do que, me corrija se eu estiver errado. Não fale isso. Você pode colocar a incerteza no assunto e não em você. Não é você que é incerto, o caminho é que é incerto. A probabilidade daquela resposta ser a resposta adequada está no assunto, não está em você. E se você está gostando do vídeo até aqui, por favor, deixa o seu like. O YouTube ele reconhece que o vídeo é relevante, ele entende que o canal traz informações que as pessoas podem aproveitar. Se inscreve aqui no canal, e isso vai fazer com que a gente comece a crescer, comece a fazer mais vídeos e a divulgar melhor ainda, ajudando as pessoas a melhorarem a comunicação e a oratória. Terceiro hábito,
Imagine o dono da empresa, o presidente da empresa, fazendo um pronunciamento para todos os funcionários. Olá, queridos funcionários. Eu gostaria de falar que o saláriozinho de vocês vai ser aumentado, vai ganhar um aumentozinho esse ano de tantos por cento. Parece alguém que é presidente de uma empresa, parece alguém que inspira confiança, parece alguém que é a pessoa mais importante hierarquicamente dentro daquela organização. Não é assim que funciona. Não é assim que as pessoas, que o seu diretor, que o seu gerente vai falar. Então, para que você realmente demonstre autoridade, para que você comece a demonstrar que você é uma pessoa confiante e segura, vamos cortar as palavras diminutivas, as palavras que terminam com inho, vamos tentar eliminar isso do nosso vocabulário. Dá licença, você tem um minutinho para a gente conversar? Eu queria trocar uma palavrazinha com você. É só um pouquinho que eu gostaria de conversar. Em vez de você parecer alguém que é gentil, de alguém que é educado, você tem um ar infantil, um ar não profissional. Então, vamos eliminar esse hábito, vamos deixar de usar palavras que diminuem, palavras diminutivas, e vamos usar palavras, né, de adultos. Em vez de parecer que a gente está falando com criança, vamos conversar como se fôssemos adultos mesmo. Ao invés de, você tem um tempinho para a gente conversar? Troca por, com licença, podemos conversar por 15 minutos? Ou então, eu queria dar uma palavrinha. Faz o seguinte, olha, eu tenho um ponto importante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Não soa muito melhor, não soa muito mais profissional, não demonstra muito mais segurança e autoridade? Não tem muito segredo aqui. Vamos só evitar de usar essas palavrinhas diminutivas para que você realmente demonstre, comece a transparecer mais confiança e segurança. Quarto hábito é a velocidade da fala. É você tentar falar rápido demais, é você tentar entregar a sua mensagem rápido demais, falar sem respirar, atropelar as palavras, tentar terminar o mais rápido possível. Quando eu comecei a minha carreira trabalhando num grande escritório, algumas pessoas me chamavam mais atenção do que outras, muito principalmente por causa da postura, da forma como elas falavam, da forma como elas se expressavam. E uma das primeiras coisas que eu realmente notei que nessas pessoas era diferente, a velocidade com a qual elas falavam. Muitas vezes falavam pausadamente, sem aumentar demais o volume, sem diminuir demais o volume, sem correr demais com as palavras. É claro que em algumas situações, e até depende da personalidade de cada um, você fala num ritmo mais rápido ou num ritmo menos rápido. Mas você sempre fala num ritmo que é adequado para aquilo que você tá expressando. Então, muitas pessoas acabam perdendo a credibilidade, acabam transparecendo insegurança, falta de confiança, só pelo fato de estar falando rápido demais. Isso faz com que a gente tenha alguns atropelos nas palavras. Você muitas vezes acha que é falta de dicção, que é uma dicção ruim, e na verdade é só você correndo demais. Antes de terminar uma palavra, você já começa a falar a próxima. Só o fato de você desacelerar um pouquinho o seu jeito de falar já vai melhorar demais a percepção que as pessoas têm sobre você. A forma como você vai transparecer confiança vai mudar praticamente do dia para a noite. Uma forma mais prática de você entender isso é como se você estivesse naquele áudio do WhatsApp. Algumas pessoas colocam o áudio no 1.5, no 2.0. Imagina que a sua fala é o áudio do WhatsApp. Ao invés de você colocar no 1.5, que é o que a gente acaba fazendo quando transparece insegurança, coloca no 0.9, 0.75. 0.75 já pode ser devagar demais para algumas pessoas. Mas experimenta aí um pouquinho lento demais. Falar devagar demais, pausadamente, de forma exagerada, pode começar a condicionar o seu cérebro a entender que você tem essa capacidade de acelerar a sua fala e de desacelerar a sua fala. Isso vai ajudar você demais. Quinto hábito, o olhar fugitivo. Alguns anos atrás, eu e a minha esposa participamos de uma palestra e a única coisa que eu lembro daquele dia foi que o palestrante ficava olhando para o teto o tempo todo. Ele não olhava nos olhos da plateia, ele não olhava para a plateia. Quando você desvia demais o olhar, é como se você não estivesse se conectando com a pessoa. É claro que você não pode ficar com o olhar fixo o tempo todo. Isso acaba criando, na verdade, o efeito oposto. Fica estranho, parece que você está encarando, parece que você está atacando, fica até ruim para isso. Existe um equilíbrio entre você desviar o olhar de vez em quando
e você ficar olhando fixamente no olho das pessoas. O que você não pode fazer é desviar esse olhar demais, ficar olhando para o lado o tempo todo, ficar mais tempo olhando para qualquer outro lugar, para o celular, para o papel, para a parede, para o teto, do que olhando nas pessoas. Quando você começa a trabalhar isso, a olhar mais para os olhos das pessoas, automaticamente você cria uma conexão com os outros. É algo instintivo, até os animais fazem isso. Nós, seres humanos, precisamos desse contato olho no olho. Isso gera conexão, isso gera confiança, isso gera segurança. Você mostra que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa que tem autoridade e ao mesmo tempo você mesmo consegue ficar mais seguro internamente. Começa a treinar. Se você é uma das pessoas que tem esse problema, tem medo de ficar olhando ou não consegue ficar olhando nos olhos das pessoas, começa a treinar isso. Baixa uma imagem ou pega um vídeo que você gosta, dá uma pausa, fica olhando no olho do personagem para que o seu cérebro se acostume com essa interação. Ela é extremamente importante, você não pode negligenciar isso. Uma coisa que é importante você notar é que qualquer desses hábitos que você tenha, eles acontecem porque você está tentando fazer a coisa certa. Mesmo que o resultado prático seja o oposto daquilo que a gente está querendo, a nossa intenção é acertar, é evitar conflito, é ajudar as pessoas, no mínimo evitar o erro. Mas, uma vez que você perceba que esses hábitos existem e eles trazem, na prática, um resultado que a gente não gosta, eles acabam, na verdade, deixando a gente, fazem com que a gente tenha uma comunicação pior, ou que as pessoas percebam a gente de uma forma pior do que a gente gostaria, você começa a mudar esses hábitos. E eu deixo para você o seguinte desafio. Escolhe o hábito que você tem dessa lista que te prejudica mais, ou que pelo menos você entenda que te prejudica mais, ou que você repete com mais frequência. Escolhe só um hábito e tenta identificar ele durante a semana. Perceba toda vez que você executar ele, toda vez que ele acontecer, tenta pelo menos alterar. Assim que você notar ele, você começa a mudar o seu comportamento para que esse hábito não se repita mais. Não se esqueça, eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário fixado um guia prático, rápido, fácil para você utilizar para conseguir pensar mais rápido e responder melhor mesmo sob pressão. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.